Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Segunda-feira, hoje é dia 11 de agosto de 2025. Nós estamos começando uma semana gelada aqui no centro-sul do país, com perspectiva de melhora da condição climática nos próximos dias, mas será uma semana extremamente importante lá em Brasília, não por causa da meteorologia, e sim por causa do que vai acontecer no dia 13, quando se encerra o prazo para a apresentação das alegações finais de todos os réus do núcleo 1 da trama golpista. Esse núcleo é aquele núcleo importante onde está o Bolsonaro. E aí começa a correr o prazo para que o julgamento efetivamente aconteça, porque o ministro Alexandre de Moraes vai ficar então livre para apresentação do seu voto e para apresentação aos colegas da primeira turma. O julgamento está marcado para o começo de setembro até agora. A previsão não é que está marcada, a previsão é de que ele aconteça no começo do mês de setembro. Mas, tecnicamente falando, poderia acontecer ainda no mês de agosto, né? Visto que hoje é dia 11, o prazo fatal para a entrega das defesas finais é no dia 13, e aí fica a critério do ministro Alexandre de Moraes marcar o momento do julgamento, o momento em que Bolsonaro definitivamente vai ter que se defrontar com as consequências daquilo que ele fez, que foi a coordenação desse golpe de Estado que mobilizou uma multidão de descerebrados lá em Brasília para o 8 de janeiro, mas também fez planos para assassinar autoridades do Brasil, como o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa será uma semana em que nós vamos ver um aumento das tensões. E lá nos Estados Unidos, de onde vem a resistência às instituições brasileiras, né, as promessas são a de aumentar a pressão contra o Brasil. O que será que vem por aí? Mais chantagem contra os ministros do Supremo? Essas declarações da semana passada, por exemplo, foram extremamente ofensivas, né? Com a embaixada dos Estados Unidos aqui tendo a petulância, a pachorra de publicar um comunicado nas redes sociais ameaçando autoridades brasileiras, né? E não existe no horizonte nenhum limite previsível para que essas tensões baixem, né? Porque me parece que há, e parece a todo mundo, parece que há uma disposição inaudita nessas frentes aí abertas pelo governo americano para causar constrangimento. O jogo é bruto, é assim mesmo que eles jogam, e essas prometem ser uma semana de muitas trapaças, né? Com relação ao que está acontecendo lá fora, o Estado de Israel continua construindo verdadeiras arapucas para atrair palestinos para locais de distribuição de uma comida escassa e rara, onde eles são fustigados por assassinatos. E nesta semana, ontem, né, houve uma perda lamentável. Não que a morte de 4 profissionais de uma emissora de televisão internacional seja mais grave do que a morte de 4 crianças, ou nada disso, mas morreram 4 profissionais da Al Jazeera, né, atacados por quem? Pelo exército de Israel. E qual é a justificativa? É a mesma de sempre. Eles trabalhavam para o Hamas. Sabe, que é uma desculpa furada que estão usando para justificar todo tipo de atrocidade lá no Oriente Médio. Os temas de hoje passam por aí, não são só esses, né? Nós vamos aproveitar aqui a presença do nosso Alex Amorim para falar também do futebol. Vou começar aqui pelo que aconteceu na madrugada de anteontem, né? Um atentado terrorista. E aí, é bom que o Alex venha, porque foi o time dele que fez isso. Alex, bom dia para você. Eu sei, o Alex tem nada a ver com isso, viu, gente? Ele é palmeirense do bem, tá? Sim. Né, Alex? Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Boa semana. Então, de sábado para domingo, alguns torcedores do Palmeiras invadiram lá a sede do clube e tacaram alguns fogos de artifícios, lembrando que é referente a uma manifestação que eles consideram justa, porém eu achei injusta, porque estão denegrindo a imagem do clube, tacando a bomba lá dentro, por conta da eliminação, então por conta também do Abel Ferreira, Leila Ferreira e do Anderson Barros, que eles consideram os grandes culpados dessa má fase que está aparentando o Palmeiras. Porém, eu creio que eles passaram um pouco do ponto. Se eles querem se manifestar ou algo do tipo, tem que ser no estádio, de uma forma mais justa, sem ser atacando o clube, Panunzo. Pois é, me lembrou muito aquela cena terrível que a gente viu de outro atentado terrorista lá na Fernão Dias, né? Foi algo assim, não tem paralelo, não tem explicação, não tem nada, né? E olha, francamente, todo palmeirense bem intencionado deveria repudiar isso, porque o uso do terrorismo para constranger jogadores que estavam lá concentrados, tinha uma concentração lá, né,
O time já não vai bem, né? Quando coloca mais esse elemento de pressão assim, bandidos, vândalos, fazendo ataques aí furtivos no meio da madrugada, isso vai contribuir com o quê? Acho que vão contribuir com o quê, né? Sim. Agora, houve nas filmagens, eu vi, Alex, uma menção, um dos terroristas lá falando pro outro, Alain, peraí, não sei o que mais. Quer dizer, um nome já tem, né? Embora eles estivessem lá com capacete, essa coisa toda. Você acha que vão conseguir chegar a esses terroristas aí, não? Então, Panuso, o Palmeiras ontem soltou as imagens e eu creio que pode chegar nos infratores por conta dessa questão, por conta que tinha imagem, algo do tipo. Tem alguns que é mais difícil de detectar por conta que estava com capacete, algo dessa forma, porém eu creio que pode chegar nesses infratores e ter a prisão que é que eles merecem, Panuso. Lembrando que eles fizeram essa algazarra e o time do Palmeiras estava concentrado ali por conta do jogo que teve ontem contra o Ceará. Eles fazem a concentração ali no centro de treinamento e eles tentaram fazer dessa forma também para impactar os jogadores também, Panuso. E o jogo contra o Ceará, como é que foi? Então, Panuso, ontem eu fiquei um pouco estressado, eu não vou mentir. O Palmeiras começou perdendo de 1-0, porém conseguiu a virada com um gol de pênalti do Flaco Lopes e o Vitor Roque fez o gol da virada. Eu não comemorei porque eu tô de greve, mas eu comemorei Como mais assim de greve? Eu estou de greve. Essa? Depois do jogo da eliminação contra o Corinthians, eu estou de greve do time, porém, eu comemorei ontem, Panuso, mais o gol anulado do Ceará do que os gols do Palmeiras. Por quê? Porque eu tô de greve porque a gente foi eliminado. Mas esse negócio de greve de torcida é bom. O que você vai fazer agora? Vai torcer pro Corinthians? Não, não. Não, a greve não chega a tanto não, né? Sim, nem tanto. Mas foi ontem, a gente começou a perder, porém conseguiu essa vitória, Panuso. Muito bom. Deixa eu ler aqui pro pessoal a matéria que eu achei do site da ESPN. Eu não vou reproduzir o vídeo aqui porque nós não temos os direitos autorais desse vídeo, mas vocês viram aí, né? As imagens correram, toda a mídia, são terríveis. E a matéria fala o seguinte: em nota oficial, o Palmeiras afirmou que a academia de futebol foi atacada covardemente por vândalos durante a madrugada do domingo. De acordo com o clube, foram atirados rojões e bombas contra o CT do clube, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração. Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024. Esse é o crime que eu falo, o crime lá da Fernão Dias, né? Morreu gente, foi uma coisa terrível aquilo lá. Foi uma briga de torcida entre Palmeiras e Cruzeiro. Exatamente. Quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na rodovia Fernão Dias. Nessa nota, isso que eu li foi um trecho da nota, tá? A equipe informou que já acionou a Polícia Civil, salientou que registrará o boletim de ocorrência usando as imagens das câmeras de segurança para auxiliar nas investigações. Ainda a nota aqui: não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanente, ressaltou a agremiação. Em meia tensão, o Palmeiras voltou ao campo ontem, né? Então teve esse 2-1 aí. Mas vocês veem aqui, olha, gente, eu não conheço ninguém mais leal do que o Alex, tá? Ao seu time de futebol. Ele vive por isso, ele está aqui por isso, pode ver, está com a camiseta verde ali do Palmeiras e ele não tem nenhum orgulho dessa atitude desses vândalos que foram lá para promover esse atentado terrorista, né? Se tudo der certo, e há de dar, né, Alex? Essa gente vai parar na cadeia, porque tenho certeza absoluta que a grande esmagadora maioria do Palmeiras não concorda de jeito nenhum com esse tipo de coisa, né? Sim, a maioria da torcida não concorda, lembrando que se você quer fazer um protesto, algo do tipo, faz de forma mais parcial, menos agressiva possível e tomara que avaliem e achem esses infratores, Panuso. Muito bom. Bom, e temos mais sobre futebol desse fim de semana, Alex? Sim, Panuso. Ontem e sábado tiveram os jogos do Brasileirão. Foi um pouco cheio, como está aqui na arte. Lembrando que são a 19ª rodada, o primeiro turno se encerrou. No sábado, o Internacional ganha de 3-1 do Red Bull Bragantino. O Vitória perdeu para o São Paulo de 2-0 no Morumbis. O Flamengo ganha de 2-1 do Mirassol e está tranquilamente primeiro colocado. O Botafogo ganha de 5-0 do Fortaleza e teve esse empate. Foi uma goleada, hein? Foi uma goleada gigantesca, né? Uma goleada enorme do Botafogo fora de casa contra o Fortaleza, que é um bom time. O Bahia, Panuso, empatou 3-3 com o Fluminense, um jogão, querendo ou não. Aí 6 ontem, gols, né? Sim, 6 gols.
E foi um vira-vira e o jogo terminou empate no último minuto, praticamente. E ontem, para finalizar, tivemos do Palmeiras 2, Ceará 1. O Vasco empatou 1-1 com o Atlético Mineiro. O Santos, Panuso, eu vi agora essa notícia, ganha de 2-1 do Cruzeiro, que é o segundo colocado. Para mim foi algo surpreso. O Sport, Panuso, ganha de 1-0 do Grêmio. O Sport não tinha ganhado ainda nesse brasileiro. Estava 141 dias sem ganhar e conseguiu a vitória. E hoje teremos Juventude e Corinthians para finalizar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Panuso. Muito bom. Então, aí as notícias do futebol no fim de semana para você, com o nosso querido Alex Amorim, está revoltado aí com o comportamento da torcida do próprio time. Sim. Né? Todo mundo que não é palmeirense, especialmente os que não são palmeirenses, mas olha, se você é palmeirense, meu amigo, sabe, faça seu protesto, porque é importante marcar a posição. O Brasil está ficando violento demais para a gente permitir que gente histriônica, assim, que é antissocial, que tem, enfim, se prevaleça desse tipo de situação, né? Aqui, não. Com a gente Aqui não tem isso não, né, Alex? Isso mesmo. Bom programa para nós. Para nós. Um abração para você, Alex. O Alex continua aqui na direção de TV do nosso programa e nós vamos agora para a meteorologia, né? Para ver como é que foi. Gente, estava uma friaca aqui nesse domingo em São Paulo. Eu todo fim de semana pego a minha bike e saio pedalando aí para São Paulo. Pedalo 40, 50 quilômetros aqui. Eu amo fazer isso. Mas ontem eu passei frio, viu? Saí de casa com uma blusinha assim, achando que ia ficar quente, né, ao longo do dia com o exercício. Que nada. Passei, foi muito frio. Quase cheguei congelado no almoço do Dia dos Pais lá na casa da minha filha. E era um frio que eu não esperava. Estava avisado, né, que estava subindo aí essa massa de ar polar, que polar mesmo, transformando... E olha, choveu lá em Santa Catarina, vocês viram? Urubici, choveu em São João... choveu não, nevou. Em São Joaquim, Urubici, toda aquela região ali da serra foi castigada pela neve. Castigada não se pode dizer que é um castigo, né? Afinal de contas, nós estamos no inverno e é um espetáculo lindo e raro aqui no Brasil quando cai neve em algum lugar. A população foi a loucura lá, vendo, porque foi uma nevasca bastante produtiva, né? E o frio continua lá no sul do país. Olha, nós temos aqui, ó, um alerta de geada nessa região da Serra Gaúcha, mas que abarca praticamente todo o norte do Rio Grande do Sul e basicamente todo o estado de Santa Catarina, né, entrando até aí pelo sul do Paraná. E o frio continua também aqui no Nordeste. Hoje de manhã, quando eu vim aqui para o trabalho, gelado também o dia, tá? Gelado. O carro quase não quis pegar na garagem aqui, já pensou? Estava pensando aqui no que fazer já para apresentar o programa hoje para vocês, porque o frio estava impedindo o carro de pegar. Olha, temos aqui no norte do país aviso de temporal, né? A chuva lá está elevando o nível dos rios, está trazendo preocupação e vai continuar durante o dia de hoje. E em toda essa região aqui, olha, que vai do sul de Minas, da divisa de Minas com Rio de Janeiro e São Paulo, até o estado de Pernambuco, chegando ao sul do Ceará, tá? Um alerta de baixa temperatura, aqui, ó, declínio da temperatura. O que deve ser motivo de festa para vocês que moram nesses lugares, porque essa é uma região extremamente quente do Brasil, né? Então teremos isso aqui. Agora vamos ver como é que estão as temperaturas, agora pela manhã, como é que elas vão ficar ao longo do nosso dia. Né? Aqui o mapa parece mais colorido, ó. Bonitinho, né? Muita chuva aqui no Amazonas e em Roraima. No interior do Pará chove, também chove aqui no Maranhão, chove no Piauí. Isso é boa notícia, porque essa região é muito seca, né? E teremos aqui, olha, neblina no começo do dia lá na Bahia, né, de norte a sul. E no litoral sul da Bahia até o Espírito Santo teremos chuva, né? Em todo o restante do litoral brasileiro, do Rio de Janeiro para baixo, o dia começa com cerração e neblina. Portanto, motoristas devem ficar atentos aí à condição, né, para não acontecer aquilo que a gente não quer que aconteça. Vamos agora ver as temperaturas, pelo menos nessa parte mais fria do Brasil, tá? Em Porto Alegre, a madrugada teve 7, a temperatura só vai chegar a 16, portanto, todo mundo de casaco hoje, porque vai ser um dia frio. Em Florianópolis, máxima de 17, mínima foi de 11 durante a madrugada. Não foi tão frio assim, né? Agora, Curitiba é a geladeira do Brasil. 4 graus Celsius de mínima durante a madrugada, temperatura que vai chegar só a 17 graus. Mais uma capital brasileira em que o dia vai ser todo mundo encapotado, né? Em São Paulo, a temperatura, aí, eu estou falando que estava frio, chegou a 7 graus de madrugada, estava gelado. E a máxima não vai ultrapassar 19, portanto, também vai ser um dia de frio para fresco, né? No Rio de Janeiro, os cariocas já estão reclamando lá, querem o fim do inverno,
porque as temperaturas aqui, olha, de 14 graus congelam os fluminenses e os cariocas. Eles não estão acostumados com isso, né? Nem com máximas de 23, porque lá é sempre de 30 para cima. Então, calma, porque ainda vai demorar, tá bom? E vamos respeitar, tá? Existe uma grande fração da população brasileira que gosta desse frio, fração entre a qual eu me incluo, tá bom? Belo Horizonte, como é que vai ficar em Belo Horizonte? Mínima de 10, máxima de 24, de temperatura agradável, né, moderada, até meio quente durante a tarde. E aqui em Campo Grande, olha, 9 graus Celsius lá em Campo Grande, 27 graus Celsius de temperatura máxima, quer dizer, amanhã começa gelada e à tarde vai ser quente, né? Goiânia, temperatura variando de 10 a 28, também vai congelar goiano, né? E em Brasília, de 13 a 29 graus. Vamos ver aqui Salvador como é que tá? Salvador vai ter um dia nublado, temperatura variando de 28 a 22, né? Um gradiente térmico baixo, pequenininho. E assim segue pelas capitais do Nordeste, tá bom, gente? Quero ver aqui só São Luís do Maranhão, muitas nuvens, possibilidade de chuva, 31 e 24. E Teresina, né? Que muita gente considera como a capital mais quente do Brasil. Efetivamente, olha, começa o dia fresco com 23, mas a temperatura chega a 31 graus. E Palmas, 37 de máxima, Caldeirão lá, 21 graus Celsius agora pela manhã, durante a madrugada, né? Aqui está, então, a previsão do tempo para você. E agora nós vamos ver como é que está o noticiário na abertura desta segunda-feira. Eu vou até atualizar aqui as minhas manchetes do ICL, porque de vez em quando isso muda, às 7 horas da manhã, o Chico, nosso editor aqui do site, me pega de surpresa aqui. Mas hoje não pegou não, Chico, tá tudo certo. Bom, vamos lá, começamos a semana, como eu falei, uma semana super importante, por quê? Porque termina o prazo para a apresentação das alegações finais dos réus do Núcleo 1. Núcleo 1, que é o núcleo onde está lá Bolsonaro, está a coordenação do esquema de golpe no Brasil, né? E a direita começa a fazer as contas dos efeitos que está provocando o isolamento de Bolsonaro na prisão domiciliar. Ainda não está nem na Papuda, está isolado lá na casa dele, recebendo visita, parlamentares famosos, essa coisa toda, aquela romaria de gente indo visitar o coitado do Bolsonaro, esse injustiçado, enfim. Mas a prisão dele já começa a fazer com que a direita comece a se inquietar para que haja um candidato, que ao que tudo indica será mesmo o atual governador de São Paulo, sucessor, né, do bolsonarismo, candidato de extrema-direita, que se apresenta como moderado, mas cuja moderação, na prática, a gente não vê muito, né? Quer porque quer. Já vou falar sobre isso. Uma segunda manchete aqui no site do ICL, esta daqui, olha, e nós vamos ler essa matéria aqui juntos. Mesmo após a crise, os militares brasileiros continuam mantendo alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Parece que não aconteceu nada, né? Não parece que os Estados Unidos hoje representam uma ameaça à soberania brasileira. Os militares brasileiros estão aí trabalhando em plena comunhão com os militares norte-americanos, que, aliás, são a nossa matriz aqui da nossa cultura militar, né? E agora, se esse distanciamento provocado por Trump provoca efeitos na economia, na sociedade, nos costumes, em todos os segmentos da vida brasileira, por que as Forças Armadas continuam tão amigas assim de um governo que hoje é absolutamente hostil ao governo brasileiro? Inclusive com a ameaça de colocar militares para atuar sob a justificativa da guerra às drogas, né? Contra territórios que hoje o governo dos Estados Unidos considera inimigos, como é o caso do Brasil, por exemplo. Eles querem porque querem que o país decrete o status de organização terrorista para os grupos do crime organizado brasileiro, né? Tentaram isso em outras partes do mundo, tentaram no México também, por exemplo, que tem problemas muito parecidos com o Brasil. E a presidente lá, a Cláudia Sheinbaum, descartou isso na mesma hora, tá? Ela que tem sido dura nas negociações com os Estados Unidos. Já vamos ler isso aqui para você. Outra coisa, vamos para outras manchetes aqui. A deputada Camila Jara, olha, ela, embora tenha tido lá um entrevero com o Nicolas Ferreira, não está na lista de denunciados que Hugo Mota mandou para a corregedoria na última sexta-feira, tá? Ela conseguiu escapar, ficou fora. Mas agora as imagens vão ser analisadas e se ficar comprovada a agressão, aí ela passa a ingressar essa lista. Agora, gente, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Você ser punido porque trocou as escaramuças com esse Nicolas Ferreira é o fim da picada, não é não? Essa menina, desculpa aqui, não vou falar de menina não, essa deputada
respeitabilíssima, deveria sim ser condecorada por isso, tá? Não é por nada não. Bom, vamos lá, olha, dando sequência aqui, um levantamento mostra que metade das demissões que aconteceram ao longo de 2024 se deveu ao quê? A questões comportamentais, tá? Por exemplo, um outro fator contribuinte das demissões, que foi, por exemplo, a atualização tecnológica, teve só metade da influência que as questões comportamentais tiveram como determinantes das demissões. Aqui, como eu falei, né, o prazo fatal chegando no dia 13, né, para a apresentação das alegações finais, e aí está aberta a contagem regressiva para a realização do julgamento. E aí vai chegar a hora, depois de alguns embargos a que Bolsonaro terá direito lá com seus advogados, de meter esse delinquente na cadeia. E como será que o Brasil vai chegar até esse momento que vem caminhando a passos largos? Obviamente que isso não vai acontecer no dia do julgamento. Por quê? Porque tem os tais embargos que os advogados vão alegar certamente para postergar o cumprimento da sentença. Mas, tomando como certo que Bolsonaro comandava, né, essa quadrilha de golpistas que queria assaltar a democracia brasileira, é de se deduzir que ele vai ter que pagar a consequência disso. A lei é muito clara, né? E a pena vai ser brava, tá? 40 e tantos anos de prisão. O que o mundo vai dizer sobre isso? Como é que o Brasil vai enfrentar isso? Que tipo de sanção o governo dos Estados Unidos, né, um governo mal-humorado, um governo atrabiliário, como é que eles vão enfrentar esse momento, já que estão tão empenhados na defesa do Bolsonaro, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso agora no Desperta que está começando. Vamos lá, vamos para as notícias então. Olha, isolamento de Bolsonaro na prisão embaralha as articulações da direita para 2026. A prisão domiciliar ampliou a pressão de setores do mundo político e empresarial para a escolha de um candidato que represente esse sujeito que está aí na foto, né, com o telefone celular, essa personalidade que conturbou a vida política brasileira. Mariana Holanda, da Folha Press, escreve o seguinte, aqui no nosso site, no ICL Notícias. Jair Bolsonaro completa nesta segunda uma semana de prisão domiciliar. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo pegou advogados, família e aliados e o ex-presidente de surpresa. Pegou de surpresa mais ou menos, porque eles previam isso, né? Muita gente achou, inclusive, que eles estavam pesando a mão para forçar uma atitude mais drástica do Alexandre de Moraes. Desafiou abertamente o tempo todo. Mas segue aqui o texto. Bolsonaro descumpriu medida cautelar imposta pelo magistrado ao participar por videochamada de um ato bolsonarista no Rio de Janeiro e falar com os apoiadores. O ato teve como consequência a antecipação da prisão, algo que era esperado por aliados apenas após o trânsito em julgado de uma provável sentença no caso da trama golpista, da qual ele é acusado de ser um dos líderes, ou o principal líder. Com isso, houve um isolamento social que marca o fim das viagens pelo país, das reuniões, dos telefonemas diários com lideranças e potenciais candidatos. Como cabe a ele a última palavra para definir se será ou não será candidato, essas articulações ficam prejudicadas, segundo interlocutores do ex-presidente. Em especial sobre 2026, a prisão domiciliar ampliou a pressão de setores do mundo político e do mundo empresarial para a escolha de um candidato, mas ao mesmo tempo dificultou conversas nesse sentido com o ex-presidente, porque abordar o assunto agora, diz a reportagem, em um momento de fragilidade, pode soar indelicado e oportunista. Ou seja, tudo sempre conspira para que o Bolsonaro seja o senhor da última palavra. É ele sempre, tá? E todo mundo sabe que ele não será candidato, não porque será condenado, porque já foi condenado pela Justiça Eleitoral por causa daquela reunião com os embaixadores transmitida em rede nacional, que foi um evento político, e ele está condenado e acabou, essa transitou em julgado. Não há dúvida de que ele não será candidato, a menos que haja uma quebra da ordem institucional do país. Não se sabe provocada por que fator. Portanto, esse é um elemento com o qual ninguém conta no Brasil, tá bom? Prossegue aqui a reportagem da Folha Press. Esses mesmos aliados do ex-presidente esperavam que os meses até o trânsito em julgado da trama golpista ajudassem a amadurecer o entendimento em torno de uma candidatura viável apoiada por Bolsonaro. Agora Bolsonaro está isolado em casa, sem comunicação e com visitas limitadas. Antes de Moraes autorizar a ida de familiares, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro era a principal interlocutora do ex-presidente, o que tornava a situação ainda mais difícil.
presidente do PL Mulher, ela não tem bom trânsito no mundo político e tampouco participa das articulações. Olha que foto linda do primeiro casal, do ex-primeiro casal brasileiro. Bom, vamos lá. O que mais que diz aqui a matéria no site do ICL? Michele tem melhor desempenho nas pesquisas que os filhos de Bolsonaro, por óbvio. Segundo a última pesquisa do Datafolha, Michele se sai melhor que os filhos do ex-presidente numa eventual disputa contra Lula. Mas hoje esse cenário é considerado menos provável e ela deve se lançar mesmo ao Senado pelo Distrito Federal. Bolsonaro terá no seu filho, que é senador Flávio Bolsonaro, um dos seus principais interlocutores. As visitas que recebeu nesta primeira semana de isolamento forçado também são um indício de quem terá acesso às conversas definidoras sobre a presidência nos próximos meses. Flávio, o presidente do PP, Ciro Nogueira, Tarcísio Freitas, do Republicano, atual governador de São Paulo. Ciro Nogueira ficou cerca de meia hora com o ex-presidente ao deixar o condomínio no Jardim Botânico, onde fica a casa de alto padrão de Bolsonaro, gravou um vídeo em que disse: "Vi que, apesar de triste, o nosso capitão continua inabalável, acreditando no nosso Brasil e confiando em Deus." Puxa vida, que informação relevante essa, né? A interlocutores, o senador demonstrou preocupação com o ex-presidente, que tinha semblante abatido. Tanto o quadro psicológico quanto o de saúde têm sido as principais preocupações dos aliados com Bolsonaro. Ele ainda tem crise de soluço e vai receber visita dos seus médicos na próxima semana. Na quinta-feira, 7, Bolsonaro recebeu Tarcísio, ficou com ele por quase 2 horas. A jornalista do governador de São Paulo afirmou que foi um bom encontro, que Bolsonaro estava sereno. Aliados dos dois dizem que não foi discutido 2026, que o único assunto possível hoje é a prisão e as formas de tentar revertê-la. O governador buscará encontrar um caminho para ajudá-lo, dizem interlocutores, sem detalhar qual será esse caminho. Qualquer movimento eleitoral neste momento poderia ser interpretado por bolsonaristas com desconfiança. Aliás, o Tarcísio já esteve em Maus Lençóis, né? Quantos erros ele cometeu nos primeiros dias que se seguiram ao anúncio do tarifaço, né? Uma ação totalmente conturbada. Foi a Brasília falar com o encarregado de negócio da embaixada, o Flávio, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos aprontando essa patetice internacional toda, ficou pé da vida, diz que o governador de São Paulo estava traindo a causa deles, né? Então os movimentos do Tarcísio também não estão fáceis, né? Continua aí sendo pulho de 10 para ser candidato da direita. Mas será que vai passar pelo crivo dos Bolsonaro? É bom a gente lembrar que essa família não confia em absolutamente ninguém. O círculo de confiança absoluta de Bolsonaro se restringe aos filhos. Sequer a mulher goza dessa confiança, tá? Vamos passar para a próxima informação aqui, gente. Vamos lá. Olha só. Eu quero falar para vocês sobre esse assunto dos militares brasileiros, mas antes deixa eu dar um pouquinho aqui a informação sobre a Camila Jara, aquela deputada do PT do Mato Grosso do Sul, que trocou umas escaramuças lá com o Nicolas Ferreira, e aí a direita tentou dizer que ela seria apenada por causa desse comportamento, mas na verdade não será, tá? O que nos diz aqui uma matéria da Agência Brasil que está reproduzida no site do ICL. Inicialmente acusada de agredir Nicolas Ferreira durante a retomada do controle do plenário da Câmara, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, ficou fora da lista dos parlamentares que terão denúncias analisadas pela Corregedoria da Casa, para onde despachou essas denúncias o presidente Hugo Mota. Ela, no entanto, pode ser reincluída na lista, assim como outros deputados, caso as imagens demonstrem que houve mesmo agressão. Caberá ao corregedor da Câmara, o deputado Diego Coronel, verificar se as fotos e os vídeos da retomada do controle do plenário na Câmara na noite da quinta-feira permitem essa conclusão, né? E os trabalhos terminam na quarta-feira também, dia 13, portanto, quarta-feira vai ser um dia importante para todo mundo no Brasil, hein? E o parlamentar não descartou a possibilidade de novas denúncias, dependendo do resultado da análise. Com base na apuração, os parlamentares acusados responderão a processo no Conselho de Ética da Câmara. As denúncias seguem um curso diferente de casos recentes. A suspensão dos mandatos dos deputados Gilvanda Federal e André Janones foram encaminhadas diretamente ao Conselho de Ética por meio de representações elaboradas pela mesa. Nesse caso, como eu falei, não foi o Conselho de Ética, tá? Foi a Corregedoria, é outra instância. E aqui como é que foi a confusão entre a Camila e o Chupetinha? Camila Jara foi acusada de empurrar Nicolas Ferreira durante uma discussão
para a retomada do controle do plenário da Câmara. A assessora da deputada nega qualquer agressão, afirma ter havido um empurra-empurra em que a parlamentar afastou Nicolas, que pode ter se desequilibrado. Na sexta-feira, 8, o PL chegou a divulgar a informação de que havia aberto uma representação contra a Jara. No início da noite do mesmo dia, a Secretaria-Geral da Mesa divulgou uma nota segundo a qual todas as denúncias foram encaminhadas para análise da Corregedoria. A edição extraordinária do Diário Oficial da Câmara, no entanto, não publicou nenhuma representação contra Camila Jara. No total, 14 parlamentares bolsonaristas, 12 deles do PL, um do Novo, né? Enfim, o mais bolsonarista de todos os parlamentares brasileiros é do Partido Novo, né? E um do PP, eles foram denunciados e terão as imagens analisadas pela Corregedoria. Até a tarde desse domingo, a parlamentar não tinha se manifestado nas redes sociais. No sábado, a deputada Érica Hilton expressou apoio à Jara. O que disse a Érica Hilton? Ao contrário do que foi primeiramente noticiado, a mesa diretora da Câmara não pediu afastamento por 6 meses de apenas 6 deputados, mas sim de 14. E a deputada Camila Jara, acusada com evidências frágeis de ter derrubado Nicolas Ferreira quando ele estava colocado logo atrás da cadeira de Hugo Mota, não foi alvo do pedido. Agora, esse Nicolas também parece o Neymar, né, gente? Vive caindo, sabe? Não pode ver uma parlamentar, sabe, frágil, né? Muito mais frágil do que ele. Tá lá, cair. Bom, vamos lá. Deputado Paulo Bilinski. Quem é o deputado Paulo Bilinski? O deputado Paulo Bilinski é aquele troglodita que agrediu na semana passada o Guga Noblat. Você está lembrado aí da cena de agressão? Foi uma cena lamentável, né? Mas esse troglodita tem mesmo um passado de violência, especialmente voltada contra a mulher mais vulnerável. Ele é um defensor de que quem quebra a medida protetiva, se não agredir diretamente a vítima beneficiária da medida protetiva, não deve ser molestado pelo... Deixa eles lá. Aí o cara chega perto da ex-namorada ou da ex-mulher para infernizar a vida dela. Pratica todo tipo de achaque psicológico. E por ele está tudo certo, né? Só para lembrar, o Paulo Bilinski, em 2020, se envolveu num episódio gravíssimo, né, em que, diz a lenda, a ex-namorada, num surto de cólera contra ele, atirou 6 vezes no deputado e depois se matou. O problema dessa história toda é esse, e depois se matou, né? Afinal de contas, o Bilinski é um homem que sabe manipular armas, né? O caso foi encerrado como suicídio, mas ficou esse episódio. Como é que um casal chega ao ponto de trocar tiros, né? Que coisa mais absurda, né? Enfim, e o Paulo Bilinski tem sido chamado pelas colegas da Câmara de deputado violento. Por quê? Porque ele é violento mesmo, ele é um delegado de polícia. O que a gente não sabia, que está no site do Metrópolis hoje, é essa informação aqui, olha, que a Polícia de São Paulo, ele era delegado de polícia aqui, está aguardando já há 3 anos, a demissão de Paulo Bilinski. Vamos aqui para o texto da matéria para a gente saber do que trata essa informação. A demissão de Paulo Bilinski foi recomendada pela Delegacia Geral da Polícia Civil meses antes de o policial assumir o cargo de deputado federal pelo PL, cuja legislatura começou em 2023, no dia 1º de janeiro. O parlamentar é integrante da chamada Bancada da Bala da Casa. Documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Metrópolis mostra que o policial civil responde a processos disciplinares desde o estágio probatório, quer dizer, já desde criança o cara era violento, tá? Desde que estava fazendo estágio, hein? Iniciado em 2012, durante o qual ele já havia sido recomendado para que não o aceitassem na Polícia Civil. Aí vai lá o eleitorado de São Paulo, descerebrado, e vota num troglodita desse para ser deputado federal. Vão esperar dele o quê? Né? O cara era estagiário da polícia e o pessoal está falando, ó, esse aí não serve, viu? E é a Delegacia Geral de Polícia de São Paulo. Não é a oposição do PT, não é o jornal Právida, do órgão oficial do Partido Comunista da Rússia. Tá? Não é nada disso, é a Delegacia Geral da Polícia Civil de São Paulo. Achava que o comportamento desse sujeito não servia para a Polícia Civil, mas serviu para os eleitores transformarem essa mala em deputado federal, né? Olha, atualmente, ele responde a 3 processos e desde outubro de 2022 está sem a arma funcional e sem o distintivo policial. Fontes jurídicas consultadas pela reportagem explicaram que por ter assumido um cargo legislativo, o processo de demissão do delegado segue em andamento, mas temporariamente suspenso. Por quê? Por questões políticas.
Isso porque a demissão depende da homologação do Poder Executivo em processos administrativo-disciplinares ou em demissões. No caso de Bilinski, por ser delegado, somente o governador poderia assinar o pedido feito pela Delegacia Geral. E a gente sabe que o governador aqui adora um sujeito violento, né? Tanto que o Derrite, o secretário dele, é um homem que foi expulso da rota por excesso de violência. Ele vai lá o Tarcísio e pega o Derrite e coloca na posição de chefe da Segurança Pública de São Paulo. Daí essa matança em série que a polícia aqui está fazendo, né? Matança indiscriminada. Obviamente de pobres e de pretos nessas operações aí que servem apenas para saciar a sede por sangue dos assassinos da Polícia Militar. Sim, assassinos, homicidas, porque o policial que mata por sadismo, que mata sem motivo, que mata alguém desarmado, é um assassino, é um homicida igual a qualquer outro. Exatamente igual a qualquer outro. O que mais que tem aqui sobre o Bilinski? No caso de Bilinski, por ser delegado, somente o governador poderia assinar o pedido feito pela Delegacia Geral. Alô, Tarcísio! Quando a demissão foi recomendada, em junho de 2022, o governo do estado estava sob a gestão de Rodrigo Garcia, que não efetivou até o fim de seu mandato, durante o qual disputou a reeleição e foi derrotado por Tarcísio de Freitas, do Republicano. O delegado licenciado foi procurado pela reportagem na sexta, ocasião em que informou ter se submetido a um procedimento médico. O espaço segue aberto para as manifestações dele aqui, diz a reportagem do Metrópole. Então está aqui a informação, 3 anos de procrastinação para que esse troglodita, para evitar que esse troglodita seja demitido da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Provavelmente, como ele tem tido uma atuação extremamente violenta, o eleitorado reacionário de São Paulo vai dar mais um mandato a esse cara daqui a pouco, tá? E, mais uma vez, está nas mãos de um governador de direita que preza o exercício da violência e acha que cowboys e jagunços como esse Bilinski não devem ser molestados, né? Por quê? Por que vai tirar o distintivo do cara e a arma? Vamos seguir, gente, vamos seguir. Lá na Itália, logo nós vamos ter novidades sobre a Carla Zambelli, tá? Todo mundo dizendo que o processo vai demorar demais, que talvez está no extradite, mas o Brasil, de fato, está nos informando aqui que o tribunal na Itália já marcou uma audiência para começar a endereçar a questão da extradição da Carla Zambelli, né? A sessão deve acontecer também no dia... Aliás, quarta-feira, gente, nós não vamos nem conseguir descansar, hein? Vai ser difícil tomar uma água, porque tanta coisa acontecendo. Mas vamos lá. Então, dia 13, a deputada Carla Zambelli, está aí ela aqui ó, na imagem, né? Ela ainda como deputada lá no Congresso Nacional, não era ainda uma foragida internacional. Mas vamos aqui para a notícia. O Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, marcou para a próxima quarta uma audiência para tratar do processo de extradição da Carla Zambelli. Confirmação da data foi encaminhada nesta sexta pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do caso. No mês passado, ela foi presa pela polícia da Itália, onde estava tentando se esconder lá, escapar, né, do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo ministro. Por ter dupla cidadania, Zambelli deixou o Brasil em maio deste ano, depois de ser condenada pelo Supremo a 10 anos no Chilindró pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, onde ela e aquele hacker maluco do Delgatti criaram um mandado de prisão falso com uma molecagem, né? Uma molecagem contra o Alexandre de Moraes. A deputada também terá que pagar 2 milhões de reais por danos coletivos. Está fazendo vaquinha na internet. E o pior, no caso dela, que é o seguinte, os bolsonaristas não gostam da Carla Zambelli porque atribuem a ela a derrota eleitoral do Bolsonaro. Os que aceitam que o Bolsonaro foi derrotado, né? Porque uma parte acha que o Bolsonaro foi golpeado. O Bolsonaro teria vencido a eleição e teria sido golpeado por uma fraude sem precedentes no sistema das urnas eletrônicas, o que não é definitivamente verdade, né? Seguindo aqui, de acordo com as investigações, Zambelli foi autor intelectual da investigação para emissão do mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo o processo, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado esse servicinho a mando da parlamentar. Depois da fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada. O pedido de extradição foi oficializado em 11 de junho pelo ministro e, em seguida, foi enviado pelo Itamaraty ao governo brasileiro. Então, dia 13, anote aí na sua agenda, mais uma coisa para a gente acompanhar, dessa vez, lá na Itália. E sobre os réus aqui no Brasil? Sobre eles, há essa manchete aqui no site do ICL. Ação penal contra Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe de Estado entra
na reta final, última fase do processo antes do julgamento. Termina quando? Quarta-feira, dia 13. Aliás, ficaria excelente se fosse sexta-feira, o dia 13, né? Para essa galera que está devendo para a justiça aí na extrema-direita brasileira. Já pensou que cabala que seria? Mas, enfim, já é dia 13, tá bom também, para quem gosta de um simbolismo assim, né? Tá bom. Matéria do Brasil de Fato, no site do ICL Notícias, dá conta do seguinte: os 7 réus do núcleo 1 da trama golpista, incluindo aí o ex-presidente Bolsonaro, têm até a próxima quarta-feira para apresentar as alegações finais ao Supremo. Com isso, o relator da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes, deverá elaborar o seu voto e liberá-lo para o julgamento. A data da análise do mérito das acusações apresentadas pela PGR será definida pelo presidente da primeira turma. E quem é o presidente? É o ministro Cristiano Zanin. Além de Bolsonaro, são parte do núcleo 1 também o diretor da ABIN, né, o ex-diretor-geral da ABIN, hoje deputado federal, Ramagem, os ex-ministros Augusto Heleno, Anderson Torres, Walter Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. E também o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, né, aquele delator complicado, confuso, que entregou os colegas, mas entregou a prestações só, né? Foi ao reboque do que vinha sendo descoberto, ele ia confirmando, enfim, mas é um delator recalcitrante. Eles são acusados pela Procuradoria pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima, no caso a vítima a União, né? E deterioração de patrimônio tombado. Penas que podem chegar a 39 anos de prisão. Então tá aqui, anota aí na sua agenda. Quarta-feira tem de tudo no Brasil, hein? Tudo vai acontecer na quarta-feira. Vamos para mais uma matéria aqui. Agora vamos falar um pouco do tarifaço, dessa pressão escroque que os Estados Unidos estão tentando exercer contra o Brasil. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para vocês. O Trump vive a ilusão da volta de um tempo que já vai aí para mais de 80 anos, sabe? 81 anos de idade tem, o momento em que, acossado pela Segunda Guerra Mundial, o planeta, né, com aquilo que seria ainda o embrião da ONU, se reuniu para discutir um plano de reconstrução para a Europa ainda antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E numa pequena cidade americana chamada Bretton Woods, os representantes dos países se reuniram e resolveram criar o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e outras entidades multilaterais que foram depois elevadas à condição de agentes de um período de desenvolvimento no pós-guerra dos Estados Unidos, que teve como âncora o quê? Isso que o Trump hoje não admite. Bretton Woods classificou o preço do dólar com base no peso do ouro. Então, uma onça de ouro, que é mais ou menos 0,9 gramas de ouro, valia 35 mil dólares naquele momento da história, tá? E isso ficou fixo até 1971. Por isso o dólar ganhou a credibilidade e a respeitabilidade que ganhou. E o que foi que os Estados Unidos fizeram com isso? Todas as demais moedas flutuavam em relação ao preço do ouro e por decorrência do dólar. E o dólar, que foi injetado na reconstrução da Europa, acabava voltando para os Estados Unidos porque ele chegava lá para que os europeus importassem produtos dos Estados Unidos. Hoje o Trump vive uma ilusão de ressuscitar Bretton Woods na marra, né? Só que os Estados Unidos não são mais o mesmo país. Por quê? Porque eles são um país que tem um déficit comercial gigantesco. Ao tempo do final da Segunda Guerra Mundial, ele era superavitário em quase todas as relações comerciais que mantinha. Só que muita coisa aconteceu, né, nesse intervalo aí de 80 anos. Aconteceu a globalização, aconteceu um monte de coisa. E os Estados Unidos perderam a sua condição de país superavitário. Até que em 1971, o Nixon finalmente acabou com Bretton Woods, né? Extinguiu aquilo e o dólar parou de ser referenciado pelo peso do ouro, mas continuou sendo a âncora de todos os contratos do mundo. É essa a condição que o Trump não quer que os Estados Unidos percam. Só que para manter isso com déficits gigantescos e cada vez maiores, os Estados Unidos tentam agora, não pela força, né, de uma contingência de reconstrução da Europa, tentam fazer isso na marra mesmo. É o que está acontecendo lá. Ressurreição de Bretton Woods, né, usando técnicas do começo do século passado, quando os Estados Unidos tinham lá como político Big Stick, né, que era o grande cacete. Era isso, era a imposição forçada do seu imperialismo ao mundo inteiro, né, estabelecendo ali uma relação de dependência. Os tempos são outros. Se ele vai conseguir, nem Deus sabe, tá? Nem Deus sabe. Mas vamos lá. Eles estão fazendo um esforço gigantesco
justamente para constranger os países a terem uma relação em que os Estados Unidos se saiam melhor. É como se você fosse o dono de um cassino em que um cliente arrogante chega e fala o seguinte: a partir de agora só eu ganho na roleta. Tá? É exatamente o que está acontecendo. E isso tem gerado consequências ao redor do mundo. É o que a gente vai ver agora. Olha, aqui nós vamos tratar da ofensiva brasileira contra essas agressões americanas. A matéria que você vai ver na sua tela agora dá conta de que o Itamaraty e a ministra Gleisi Hoffmann estão rechaçando os ataques do vice-secretário de Trump, né? Numa postagem em que ele dizia que o ministro do STF usurpou o poder ditatorial. Eles estão com paranoia de ditadura. Enquanto fazem deteriorar a democracia americana, passam a acusar países verdadeiramente democráticos, como o Brasil, por exemplo, de serem tiranias, de serem ditaduras, quando a tirania é lá. Todo mundo está vendo isso. Mas vamos lá, a matéria diz o seguinte: o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Relações Institucionais rechaçaram os ataques do vice-secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, ao sistema judiciário brasileiro. Número 2 do órgão, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Landau escreveu que um único ministro do Supremo usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes. Segundo o Itamaraty, a postagem do vice-secretário representa um ataque frontal. Abre aspas aqui para a manifestação do Itamaraty. Essa manifestação caracteriza um novo ataque frontal à soberania brasileira e a uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem, respondeu a pasta em nota no sábado à noite. O Itamaraty mencionou que essa foi a segunda manifestação hostil do governo dos Estados Unidos em 3 dias. Aspas de novo aqui para a manifestação do MRE. O governo brasileiro manifestou ontem, sexta, a Embaixada dos Estados Unidos, seu absoluto rechaço às reiteradas ingerências do governo norte-americano em assuntos internos do Brasil e voltará a fazê-lo sempre que for atacado com falsidades como as da postagem de hoje, no caso sábado, disseminadas pelo secretário de Estado Christopher Landau, acrescentou o Ministério das Relações Exteriores. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também rechaçou essas postagens, classificou de arrogante e gravíssima ofensa as insinuações de interferência do judiciário em outros poderes. E aqui eu vou ler um trechinho da Gleisi, mas eu já quero chamar a atenção para vocês, porque aqui é um poder defendendo o outro. Não é o judiciário falando por si, não somos ditadores, não, é o poder que teria sido usurpado, defendendo aquele que seria o, entre aspas, usurpador. Obviamente eu estou raciocinando aqui com a régua do acusador americano, tá? Eu não penso nada disso, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. O que disse a ministra? A ministra reiterou que o Brasil cumpre a Constituição, que os poderes estão unidos para rechaçar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2022 e que nenhum poder constitucional brasileiro encontra-se impotente. Ao contrário, Executivo, Legislativo e Judiciário rechaçaram o golpe do 8 de janeiro, a chantagem de Donald Trump, o motim bolsonarista pela anistia e as sanções violentas contra o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Se querem mesmo restaurar uma amizade histórica, comecem por respeitar a soberania do Brasil, das nossas leis e justiça e parem de apoiar o golpista que tentou destruir a nossa democracia, concluiu a ministra. Claro que ela está falando aqui deste indivíduo chamado Jair Messias Bolsonaro, que se encontra recolhido em prisão domiciliar. Sem citar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, Landau escreveu que um magistrado acumulou autoridade excessiva e destruiu a relação histórica de proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Sempre é possível negociar com o líder dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não como um juiz, disse o número 2 do secretário Marco Rubio. Agora, gente, qualquer Barnabé americano se julga no direito de dar palpite sobre assuntos internos do Brasil. Quem é esse Landau? Sabe, quem é esse cara? O número 2 de alguém que, sabe, que é um sujeito estigmatizante, não é nada, sabe? E fica nessa lançando essas farpas de lá contra nós aqui, né? O que, no final das contas, não é ruim não, sabe por quê? Porque o Brasil está na bola da vez do mundo, tanto sob a visão
estigmatizante, estereotipado dos Estados Unidos, mas também tem o restante do mundo que está vendo essas atrocidades aqui com muita preocupação, né? E já começam a chegar ofertas de novos caminhos, inclusive para produtos brasileiros e tudo mais. Se der tempo, a gente vai ver tudo isso aqui hoje ainda, tá bom? Aliás, eu vou passar logo para isso, porque o tempo tá passando muito rapidamente e eu tenho dois assuntos aqui para tratar com você. Aliás, tem vários hoje, foi um fim de semana espetacular, né? Olha aqui, ó, os produtores de café estão se preparando para expandir as suas exportações. Se não dá para vender para os Estados Unidos, vão vender para o resto do mundo. A China mesmo já se ofereceu para comprar o nosso café. O problema é que a cultura chinesa não contempla o café como um hábito como a gente tem aqui no Ocidente, né? Eles tomam muitos chás lá. A média de consumo de café por ano dos chineses é de 16 xícaras só, ou seja, 1,5 xícara por mês, nem isso, tá? Enquanto nós consumimos aqui mais de 240 xícaras por ano, né? E lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, existe uma diferença muito grande, mas são abertos, né? Pedindo ao Brasil, olha, gostamos do café, estamos apresentando para a população, aqui tem 1,5 bilhão de pessoas para tomar o café de vocês. Mas vamos lá, vamos ler aqui o texto. O Brasil está expandindo sua exportação de café para outros mercados, dispõe de capacidade de armazenamento em um momento de falta de produto no mundo. Assim, mesmo com a entrada em vigor da taxa extra de 40%, as exportações de café para os Estados Unidos, o Brasil ganha poder de barganha, permitindo uma negociação sem pânico, ainda que urgente. A demanda pelo café brasileiro vem crescendo em outras regiões, como a União Europeia, países asiáticos, Indonésia, países árabes e um grande crescimento também na Oceania, aponta Marcos Matos, que é diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. O diretor lembra que o Brasil é hoje o maior consumidor e também o maior exportador de café do planeta e já fez negócio com mais de 150 países. Produtores podem agir de forma estratégica. Precisamos ir em busca de novos mercados, estocar parte dos grãos que não foram escoados e aproveitar os estoques que estão relativamente baixos para fazer uma recomposição, diz aqui Luciano Nakabashi, que é professor de economia da USP, da FEA, né? Ele diz o seguinte, que no momento os estoques de café do Brasil estão muito baixos e a ideia é de que o país possa repor esses estoques para formar uma reserva com a redução previsível de venda para os Estados Unidos. Ele diz o seguinte, mesmo que as tarifas permaneçam por longos períodos, o café brasileiro vai naturalmente sendo escoado para outros mercados, né? E como eu disse, a China, na semana passada, ela credenciou 183 exportadores de café brasileiro, agilizando assim os processos de exportação, né? Agora é conquistar o consumidor chinês. A Secafé indica que o mercado chinês de café está em expansão, o país já conta com 50 mil cafeterias, o que não é nada na China, e vem ganhando adeptos entre os mais jovens. A Embaixada da China em Brasília postou na terça-feira um lembrete de que o queridíssimo café, olha aqui, que tratamento VIP, isso dá gosto de a gente ver, né? O queridíssimo café brasileiro vem marcando presença no país asiático, fruto de relações bilaterais entre duas nações. O café não é uma bebida comum na China, como eu disse aqui, tanto quanto no Brasil, mas os chineses têm um grande potencial de crescimento para o consumo, ainda mais quando se considera o tamanho da população. É um mercado que pode, ao longo do tempo, se tornar importante. E aí, é o seguinte, o café, gente, você plantar o café, ele não vai dar como a soja daqui a 3 meses, não vai dar como o arroz daqui a 3 meses, ele não vai dar como o milho em 2 meses e meio, não. Ele leva 3 anos para iniciar a produção e assim mesmo a produção cresce com o passar do tempo, com a maturação dos pés. Então é algo extremamente difícil de substituir as importações, tá? Vamos ver como é que vai ficar o consumidor americano, né? Nós conhecemos várias redes de cafeterias, inclusive algumas delas, como Starbucks, por exemplo, que fizeram pouso por aqui no Brasil, né? E são grandes empresas e têm lobbies muito poderosos lá nos Estados Unidos, de modo que essa tarifa insensata não deve demorar muito para cair, tá bom? Olha, outra notícia aqui semelhante. Após o tarifaço, está no Infomoney, tá? O Brasil está batendo recorde de exportações para o Canadá no primeiro semestre de 2025. A busca por mercados alternativos após a indefinição de tarifas na entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos pode ter sido um dos fatores que fizeram o Brasil bater um recorde de exportações para o Canadá. O comércio entre os dois países fechou o primeiro semestre com um crescimento gigante, 25%, um quarto, é muita coisa, em comparação com o mesmo período de 2024. Dados são do Quick Trade Facts, o relatório elaborado pela Câmara de Comércio
Brasil-Estados Unidos, tá? E assim vai a coisa, tá? E o Lula continua com a sua veia de chefe de comitiva comercial, né? Com a sua veia de mercador, que ele não é, mas ele é bom em abrir frente de negociação. E está recebendo o presidente do Equador, da Nigéria e do Panamá neste mês para tratar do quê? De comércio bilateral, né? Daniel Oboa, Bola Ahmed Tinubu e José Raul Molino vão a Brasília. Visitas negociadas no contexto do Brasil tentar diversificar parceiros comerciais diante da guerra comercial com os Estados Unidos. A notícia dá conta que o Lula vai receber esses 3 presidentes para reuniões este mês. Visitas começaram a ser negociadas antes do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, mas já em um cenário que antevia uma guerra comercial iniciada pelo governo americano. Com a estratégia, Lula visita neste ano, por exemplo, Japão, Vietnã, China e França. E nessa linha o presidente planeja viagens nesse segundo semestre também para Indonésia e Malásia, que são 2 países bastante populosos, né? E um tour pela Índia, esse sim o país de maior população mundial, já no primeiro trimestre de 2026, acertado na semana passada num telefonema entre Lula e o Modi, que é o primeiro-ministro indiano. Auxiliares de Lula destacam que as viagens do presidente e as visitas de governantes ao Brasil ganharam maior relevância diante do atual cenário no qual entrou em vigor a sobretaxa para a venda de produtos brasileiros para os Estados Unidos. Aqui vem uma coisa que me ocorre, que você vai falar, não, o Fábio está ficando doido, por que está lembrando disso agora? Para lembrar que nós teremos a próxima Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, né? A primeira Copa que o Brasil disputou, aliás, a primeira Olimpíada que o Brasil disputou, os atletas ganharam do governo Vargas um navio de café e foram vendendo de porto em porto para pagar a ida dos brasileiros ao evento desportivo. Não é irônico que agora, de repente, nós estejamos vivendo um cenário muito parecido com esse? Bom, vamos tocar aqui, gente, são 7h57 já, eu queria muito falar para vocês do que aconteceu lá em Israel, onde houve lá uma matança, agora atingindo 4 pessoas da Al Jazeera, mas eu não vou ter esse tempo todo. Então, eu quero encerrar o programa de hoje com essa informação aqui, que essa sim é realmente importante. É uma ameaça que paira, é uma espada de Damocles sobre a cabeça das repúblicas latino-americanas. Por quê? O Trump não gosta da gente, o Trump tem preconceito. Nós somos os judeus da década de 30 na Alemanha, tá? Nós somos os novos judeus. Ele tem ódio de latino, né? E o que fala aqui a matéria? Que o Trump está mobilizando o Pentágono por conta da justificativa da guerra às drogas. Essa guerra às drogas, aliás, é outro episódio histórico bastante complicado, porque o Nixon, também em 71, no ano em que ele destruiu o acordo de Bretton Woods, ele também lançou a guerra às drogas. Portanto, parece que o Trump começa a reeditar passos do Nixon lá para trás, e aqui a gente fica na torcida porque ele acabe da mesma maneira que o Nixon acabou, né? No curso de um processo de impeachment, que não é improvável no caso dele, tá? Até porque tem os Epstein Files aí, que estão todo dia aborrecendo o Trump. Mas vamos lá. Itamaraty e Ministério da Defesa disseram que não descartam qualquer desfecho. A avaliação é de que, por mais desmedido que Trump esteja, a máquina de guerra americana não vai deixar mover pelos seus devaneios, né? E foi uma manchete do New York Times, a informação de que o Trump tinha ordenado ao Pentágono o uso das Forças Armadas contra cartéis latino-americanos de drogas, classificados pelo governo americano de organizações terroristas. Em maio deste ano, representantes do governo americano estiveram no Ministério da Justiça numa tentativa de dobrar o governo brasileiro no sentido de colocar a rubrica de terroristas sobre facções PCC e Comando Vermelho. O governo rechaçou a pressão que recebera a guarida sob o governo de Jair Bolsonaro, que ainda assim não aconteceu. E a mesma coisa foi tentada lá no México e a presidente Cláudia Sheinbaum disse, aqui não, violão, vai tocar no seu quintal. Gente, são essas notícias de hoje. Olha, preciso dizer para vocês que vai ter um evento espetacular daqui a pouco aqui no ICL. Nós vamos começar a falar dele desde já, tá? É aqui, ó. É o Despertar 2025, né? O Despertar dos Empresários, né? E isso aqui é um evento que é marcante na história do ICL, tá? É um evento gigante que o Eduardo Moreira faz, com todo o peso aqui da nossa máquina de cobertura jornalística. Para quê? Para que as pessoas possam encontrar um caminho para fazer nascer ou para dar vida ao seu sentido empreendedor, tá bom? Esse vai acontecer entre os dias 19 e 20 de setembro. Portanto, você tem 1 mês e 10 dias para acessar aqui, olha, o icl.com.br/despertar
icl.com.br/despertar e comprar o seu ingresso, tá? E repetindo o bordão que está aqui no meu telão, venha agitar, venha conspirar, venha fazer história com toda a comunidade do ICL. Eu, inclusive, vou estar lá para receber vocês, tá bom? icl.com.br/despertar. Tenha uma ótima semana, anota aí dia 13 no seu calendário e não perca as emoções desta quarta-feira, que será um dia muito especial na vida do Brasil. Tchau para você, obrigado pela audiência. Amanhã, 7 da manhã, estamos aqui de novo. Obrigado. Tem gente que ainda acredita que o Bolsonaro e a turma dele é simplesmente um bando de maluco que gosta de pegar o microfone e falar um monte de besteira. Agora, será que quando ele faz os ataques às urnas, quando ele faz os ataques ao STF, quando ele faz os ataques, aos líderes de partidos e ideologias que não são a dele, será que isso tudo sai da cabeça dele na hora? Ou será que existe um método? Será que existe um programa para poder minar e, no final das contas, destruir uma democracia? A melhor pessoa do mundo para nos ensinar sobre isso é Daniel Ziblatt. Ele é professor de Harvard e escreveu o best-seller Como as Democracias Morrem, livro que atingiu o primeiro lugar em quase todos os países do mundo democrático. Ele, Daniel Ziblatt, vai dar uma aula com exclusividade para o ICL no dia 28 de agosto. Uma chance única da gente poder aprender com um dos maiores intelectuais do mundo de graça. Aprender com um dos melhores professores do mundo de graça. Com tudo ali fácil para a gente poder entender, não tem outro lugar, é só no ICL.